Olá, tudo bem com você? Nessa aula, irei abordar sobre a dinâmica da população brasileira. Afinal, um território tão extenso e vasto como o Brasil, também existem suas movimentações internas e externas. Bem, partindo do preceito dos fluxos migratórios, que são os fluxos de migração tanto interna quanto externa. Começaremos por migrações internas. Esse tipo de migração no Brasil se deu por uma características interessantes como migrações de campo para a cidade, ou seja, são aquelas migrações em que não necessariamente ocorrem de estados diferentes, mas também pode ocorrer dentro do mesmo município. Esse tipo de migração ocorre basicamente por questões econômicas e para ter melhores oportunidades de emprego. Já os fluxos migratórios entre regiões ocorreu a partir da década de 60 no Brasil, em que várias pessoas de outras regiões foram migrando para os estados do Sul e Sudeste por questões mesmo econômicas, já que era uma região que estava em crescente desenvolvimento. Até hoje não é diferente, entretanto, os fluxos migratórios surgiram em outras realidades, ou seja, houve uma diferenciação, uma variação nesse fluxo migratório em que ocasionou a mudança do roteiro, ou seja, as pessoas não mais são direcionadas a regiões do Sudeste ao Sudeste. Muitas vezes existe uma migração para outras regiões, como o Norte, Nordeste, a depender da variação e demanda econômica. Já as migrações externas são aquelas em que os principais fluxos migratórios são internacionais, ou seja, já sai do território nacional em busca de oportunidades em outra federação, em outro país. Alguns dos motivos dessa imigração é basicamente por melhorias nas suas condições de vida e também melhores oportunidades em outros países. Bom, para diferenciar um pouco sobre os tipos de migrações, existem migrações de espaço, que são aquelas migrações internas ou externas, ou seja, essas migrações ocorrem tanto na própria federação, ou seja, no próprio país, ou também essa migração pode ocorrer de forma externa, essa população saindo do seu país em busca de outras oportunidades em outro país. O tipo de migração por duração, que são aquelas definitivas, que a pessoa vai mesmo para morar e não há um retorno, ou aquelas migrações temporárias, basicamente são caracterizadas por aquelas migrações tanto por questão de estudo, trabalho, né? Então, existem vários motivos para que ocorra essa migração de forma temporária. A forma dessa migração pode ser tanto voluntária, ou seja, por livre e espontânea vontade da pessoa, ou então de forma forçada. O que seria de forma forçada? Poderia ser em relação a ter alguma guerra no seu país, ou então algum conflito, alguma perseguição política. Tudo isso é uma forma de migração forçada, ou seja, aquela pessoa, aquele indivíduo não queria sair do país, mas foi obrigado por essas questões. Migração de controle, que são aquelas migrações legais, e as migrações clandestinas. Algumas áreas de crescimento populacional no Brasil se ocorrem por conta das regiões metropolitanas, um dos motivos. Nessas regiões metropolitanas, um dos principais motivos para que ocorra esse crescimento é de atrair essa população para novas oportunidades econômicas e acesso a determinados tipos de serviço, que provavelmente na região em que essa pessoa morava não tinha com tanta facilidade.
Nesse mapa do Brasil, a gente destaca algumas cidades, algumas regiões metropolitanas. Em laranja no mapa são regiões metropolitanas, né? Algumas com grande território, outras com um território mais reduzido, mas não deixando de ter a sua importância econômica e também que atrai parte da sua população. Existem alguns novos polos de desenvolvimento no Brasil, que são áreas em crescimento, né, devido a investimentos em infraestrutura e desenvolvimento econômico. Trouxe aqui alguns estados em que se configura nesse novo polo de desenvolvimento. Na região centro-oeste, a cidade de Goiânia, digitei aqui errado, mas é Goiânia. Brasília, no Distrito Federal. Na região nordeste se destacam duas cidades importantes, como Fortaleza e Salvador. No norte se destaca a cidade de Manaus. E no sudeste, Campinas e Juiz de Fora. Certo? Entretanto, também existem áreas de perda populacional, ou seja, existe uma migração reversa. Muitas vezes, o que ocorre na migração reversa é que é uma migração de retorno. Muitas vezes, essas pessoas que migraram para determinados locais não se desenvolveram economicamente ou então têm uma necessidade de retornar para onde veio, então ocorre essa migração reversa. Pode ser tanto dessa população sair da cidade e voltar para as áreas rurais, ou então esse retorno para o seu estado de origem, que é muito o que acontece aqui no Brasil também. Ou então esse retorno para cidades menores. Muitas pessoas saem da capital ou de cidades maiores para retornar às suas cidades. Bom, existem alguns desafios econômicos que fazem com que essa população migre, né? E algumas regiões eles enfrentam uma perda populacional grande devido às dificuldades econômicas, pela falta de emprego e oportunidades limitadas. Essas são uma das principais razões pela qual ainda existe esse tipo de migração no Brasil. É a questão da desigualdade socioespacial. Outra questão também da migração é o envelhecimento populacional. Existem áreas com baixa taxa de natalidade e envelhecimento da população, como fatores que contribuem para a perda populacional. Ou seja, não basta só a falta de oportunidade, mas também a questão do envelhecimento populacional. Existem algumas regiões do Brasil que se destacam pela essa perda populacional, que é a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste. Essas são as regiões que se destacam pela perda populacional atualmente. E é isso. Até a próxima aula.